enfrentando o falso culto, nós precisamos entender sobre o que tem acontecido no nosso meio, e nós iremos usar de base o que já aconteceu na época dos profetas, na época de Elias, o profeta, do falso culto, fazendo uma analogia para os dias de hoje, para não cairmos no mesmo erro que os israelitas caíram, e talvez que muitos já tenham caído nesse erro e estão então praticando o falso culto. Então que Deus abençoe a sua vida, abra seu coração para essa palavra em nome de Jesus. O nosso texto se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigai-no. Mas se Baal é Deus, siga-o. O povo, porém, nada respondeu. Não tinha resposta. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Traga-no 2 novilhos, escolha eles um, cortem-no em pedaços e ponha sobre a lenha, mas não acenda o fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, este é Deus. Então o povo disse: o que você disse é bom. Eu acredito, amados, que enfrentar o falso culto com os seus falsos profetas é a princípio uma tarefa muito desagradável. Não é raro nós encontrarmos falsos profetas hoje em todo segmento espiritual. A antipatia é o menor preço da verdadeira profecia. Foi assim na época de Elias, que nós acabamos de ler, em que esteve uma missão Hércules, né? Podemos dizer uma missão Hércules, uma missão de herói, para enfrentar o falso culto que estava então disseminado em Israel. Ameaças de uma mulher, de uma rainha má chamada Jezabel, que tinha então casado com Acabe, rei de Israel. Acabe tinha então quebrado o mandamento do Senhor, casou com uma estrangeira. Essa mulher era filha de um homem que cultuava Baal. Ela era sacerdotisa de Baal. Para você ver, então, aonde que Israel foi entrar, aonde que o rei Acabe foi então chegar no seu egoísmo pessoal. A situação social na época do profeta Elias era de muita insegurança. Conspirações, mudava o governo a todo tempo. Havia uma acentuada corrupção e injustiça. No aspecto moral, uma acentuada imoralidade e vaidade no corpo. Na teologia e na liturgia, aconteciam mudanças bruscas sob poderosa influência dos cultos vizinhos, principalmente o assírio. O culto de Baal era um culto muito sensual, agradável à vistas, às emoções. Era um culto de expressão afrodisíacas. Gritos, danças sensuais, ritmos marcavam o tom cultico. Assim então era o contexto
que Deus levanta Elias para se opor contra esse falso culto. Ele não era um homem polido. Elias não era um homem educado. Sua vestimenta, sua alimentação, seu pensamento já mostrava alguém rude, impetuoso. Sob a orientação de Deus, resolveu chamar os profetas de Baal para um desafio, como nós acabamos de ler. Era o momento do povo de Deus decidir. Era a hora que o povo de Deus iria decidir. Ou iria servir ao Deus verdadeiro de modo verdadeiro, presta atenção, servir a Deus verdadeiro de modo verdadeiro. Porque tem muitos servindo a Deus, mas de modo falso, de modo errado. Ou ia servir de vez a Baal e praticar ali seu falso culto. A doutrina deles e o seu culto misturava com o culto verdadeiro. O casamento de Acabe com Jezabel trouxe então uma mistura nas religiões. E o culto dos israelitas ao Deus verdadeiro, ao Criador dos céus e da terra, ao Senhor nosso, estava então misturado com liturgia e com teologias também do culto de Baal. Então estava uma mistura ali. Esse era o contexto de Israel. Israel estava passando um declínio espiritual muito grande. Deus levanta o profeta Elias. O profeta Elias faz um desafio entre ele, profeta do Senhor, e os profetas falsos. Os falsos profetas de um Deus falso chamado Baal. O povo de Israel então se reúne no Monte Carmelo. Há um desafio. E o que nós aprendemos com Elias para enfrentarmos o falso culto? Para enfrentarmos a falsa religião hoje? Para irmos de encontro com tudo o que se chama pelo nome do Senhor, mas que é cultuado de uma forma errada, de uma forma egocêntrica. O que nós precisamos para enfrentarmos esse falso culto? Nós aprendemos com Elias. Primeiro, precisamos ter convicção. Para enfrentarmos o falso culto, nós precisamos convicção. Para enfrentá-lo, esses homens inteligentes, moídos de sabedoria, cheios de ganância, nós precisamos ter convicção do Deus que nós servimos, do Deus que nos manda. No versículo 21, o profeta Elias chama o povo a uma convicção. Olha só o que ele diz no versículo 21. Se o Senhor é Deus, segui-o. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Nessa pergunta, já vemos a fé vivida de Elias. Antes de ver o fogo cair, antes da grande vitória, Elias já cria, já estava convicto, já sabia quem era o verdadeiro Deus. O povo nada respondeu. Por que o povo não respondeu nada? Porque eles estavam na dúvida. Eles não tinham convicção de quem era o verdadeiro Deus. Aquela mistura de religião entre o culto de Baal e o culto do Deus verdadeiro de Israel já tinha então colocado dúvida no coração do povo. Quando Elias então incita o povo a ter uma convicção de quem eles iriam servir de verdade, o povo nada responde. Isso é sinônimo de dúvida. O povo estava duvidoso. As pessoas ficaram na teologia do acho. Eu acho. Não há firmeza. Todo mundo estava em cima do muro. Até quando cocheareis em dois pensamentos? É preciso convicção, mais profundidade no estudo bíblico, mais amor pela verdade, mais paixão pela palavra de Deus. Elias não tinha dúvida.
O povo não tinha resposta. Era o que estava acontecendo. Agora, você já pensou, parou para pensar o que está acontecendo no nosso meio hoje? Pessoas vivendo cocheando de um lado para o outro. Pessoas que correm atrás de homens, atrás da cura, que já perderam a convicção do verdadeiro Deus. Já não acredita na oração própria. Já não creem mais que Deus faz um milagre dentro do seu quarto, quando você ora, quando você busca Deus de todo o coração. Mas creem que tem que receber o óleo ungido, tem que ir a tal lugar, tem que ir à igreja tal, ao pastor tal, que tem unção tal. Estão cocheando na fé, estão divididos na fé. Não creem mais na morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nos trouxe liberdade no Espírito. Mas creem em homens, em ações humanas, palavras humanas, em falsos testemunhos, em falsos profetas, na falsa palavra. Não tem convicção bíblica, não estudam a palavra, não oram mais com fé. Mas parece que a cada dia que passa, nós estamos mais infiltrados nessa falsa religião. Cada dia que passa, os nossos cultos estão se parecendo mais com cultos de deuses, falsos deuses mundanos. A cada dia que passa, a nossa convicção está perdida, está em declínio. Nós estamos deixando a convicção pela incredulidade. Já não mais acreditamos no poder de Deus. Hoje o simples fato de uma pessoa estar desempregada, ela atribui a Deus uma falta de amor. Porque se ela não tem emprego, Deus não ama, Deus a esqueceu. Se ela não foi curada da sua enfermidade, Deus a esqueceu. São meninos tomando apenas leite, crianças que acham que porque o pai não o presenteou com a bicicleta, o pai não ama. Porque o pai não conseguiu o presentear com videogame, o pai não ama. Assim somos nós hoje. Falta de convicção, de fé verdadeira no Deus único e verdadeiro, naquele que nos amou e nos resgatou do império das trevas para a maravilhosa luz, nos tirou da ausência de Deus, do inferno, para vivermos no céu. Isso é graça, isso é um Deus verdadeiro. Mas nós estamos cheios de projetos e planos, temos tantos desejos, que quando esses projetos não são realizados, nós colocamos culpa em Deus. Deus é o culpado. Para, gente. Para com isso. Até quando cocheareis? Até quando duvidareis da salvação em Cristo Jesus? Até quando buscaremos mecanismos para adorarmos a Deus? Precisamos de convicção. Quem é Deus na sua vida? Você sabe quem Ele é de fato e verdade? Independente da tua cura, independente das realizações dos teus sonhos, Ele é Deus, continua Deus e nunca deixará de ser Deus. Ele não é manipulável. Ele não está ali para fazer apenas o que tu queres, mas é Ele que faz o que Ele quer. Nós somos os vasos e Ele é o olheiro. Não é ao contrário. Nós achamos que Deus é um banco. Precisamos de dinheiro, corre para Deus. Deus é uma farmácia. Precisamos da cura, corre para Deus. Gente, até quando cocheareis
entre seus desejos egoístas e a verdadeira adoração a Deus? Até quando você levantará o culto a Baal na sua casa, no seu coração, na sua igreja? Até quando você sairá da sua casa à igreja para cultuar Baal e não cultuar o Deus verdadeiro? Precisamos de convicção. Segundo, que nós aprendemos com Elias, para enfrentarmos o falso culto, nós precisamos de definição. Isso, definição. Olha o que Elias diz: se é, segui-lo. Indefinição caracteriza falso culto. Vivemos no mundo de indefinições. Ser definido é ser hoje dogmático. Ser dogmático é algo às vezes detestável. Quem tem a verdade? A filosofia, a comunicação, a experiência, a procura de paz, a boa vivência tem marcado nosso tempo como um período de indefinição, gente. Na área moral, não existe nenhuma censura. Tudo pode. Pode colocar o shortinho mostrando as nádegas, pode colocar o top sem sutiã, mostrando os seios. Na área moral, tudo pode. Pode estar na igreja, sendo diácono, tendo 2 mulheres, líder de jovem, tendo relacionamento sexual com sua namorada antes do casamento. Tudo pode, quando não há uma definição verdadeira de quem é o Deus único, que nos mantém vivo pela sua graça. O falso culto, ele é cheio de indefinição. Na área moral, tudo pode. O diácono que serve a ceia, também serve bebida alcoólica na sua mesa em casa. Isso é falso culto, meu irmão. O dizimista dizima o fruto do seu roubo. Isso é falso culto. Isso é indefinição de quem é o verdadeiro Deus. Precisava chegar ao ponto de Elias confrontar Israel, perguntando quem era o verdadeiro Deus, por tudo que Deus já tinha feito por aquele povo. Precisava chegar a um ponto de indefinição dessa, de não saber mais quem era Deus, se era Deus verdadeiro ou se era Baal. Precisa chegar a um ponto na nossa vida de eu perguntar para vocês quem é o verdadeiro Deus da sua vida, se Jesus Cristo que morreu na cruz para te dar salvação, ou Mamon, o Deus do dinheiro. Se Jesus Cristo que morreu na cruz para te dar salvação, ou a prostituição. Se Jesus Cristo que morreu na cruz para te dar salvação, ou o teu egoísmo, a tua ganância, a tua falta de perdão. Precisa nós perguntarmos isso? Estamos tão indefinidos assim. Para enfrentarmos esse falso culto, nós precisamos uma definição verdadeira de quem Deus é. Na área moral, não há censura. Na honestidade, tibieza. Em tudo procura-se fazer média, manter a aparência, procurar identificação e pontos comuns. Elias chama a uma definição. Se Baal é Deus, segui-o. Se defina logo, meu irmão. Se você quer viver nesse mundo de prostituição, vá logo para a prostituição. Se você está cocheando entre Deus e o homossexualismo, então vai logo para o homossexualismo, ou então vem para Deus de vez. Se você é adorador de Deus, adore então Deus, e não o mundo, não as coisas que estão por aí.
definição. Elias chama uma definição. Se Baal é o Senhor, segui-lo. Se Deus é o Senhor, segui então. Que definição é essa? Por que ficar em meio termo? Talvez servir a Ele, servir a Deus, é melhor do que servir ao mundo. Talvez servir o mundo é melhor do que servir a Deus. Vai depender de você. Agora, é hora de definição moral, teológica, litúrgica. É hora de abandonarmos essa teologia do pode ser a palavra de Deus ou não. É hora de definição. Ah, pode ser, não pode ser, talvez. Precisamos enfrentar esse falso culto que tem então impregnado nas igrejas nesses últimos tempos. Então o que nós aprendemos aqui com Elias, enfrentando o falso culto, duas coisas: convicção e definição. Para enfrentarmos o falso culto, nós precisamos disso. Quem é Deus na minha vida? Eu sei quem é Ele. E a definição verdadeira de quem é Ele. Então eu sirvo Ele pela fé. Não preciso de milagres. Agora, característica do falso culto. Nós temos algumas características que nos mostram o que é verdadeiramente o falso culto. E a primeira delas é que o falso culto, ele é seguido pela maioria. Isso é uma verdade. Quando examinamos o falso culto, aprendemos que ele é sempre seguido pela maioria. No verso 22, o profeta reclama que só ele tinha ficado contra 450 profetas de Baal. Sois muitos. Ali no Monte Carmelo, tinha apenas um profeta de Deus, que era Elias. E 450 profetas, falsos profetas do Deus falso Baal. Então, quando você começar a perceber que a religião ela é seguida pela maioria, essa religião ela está em declínio. A igreja cresce em número, cresce no poder, perde santidade, perde no caráter, perde na fidelidade. Talvez nós buscamos o crescimento em números da nossa igreja, mas esquecemos que isso é um perigo para perdermos a santidade, para perdermos a fidelidade em Deus. Não que eu sou contra de igrejas numerosas, mas o problema é que a intenção hoje é encher e não trazer qualidade. A intenção hoje é mostrar quem é a maior, seja de qualquer forma. As pessoas estão lá todos os dias, atraídas por tudo, menos por Jesus Cristo. Então tudo pode para ter um número de pessoas dentro da igreja. Um número de pessoas considerável dentro da igreja. Tudo pode. Tem sido assim, na maioria das vezes, na história. Toda vez que ela cresce na quantidade, ela diminui na qualidade. Toda vez que a igreja cresce em quantidade, ela diminui em qualidade. Na igreja primitiva, quando os discípulos então começaram a pregar o evangelho, a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram em um único discurso de Pedro. Muitos foram batizados. A igreja crescia em números, crescia em comunhão, crescia em poder, crescia em palavra. A preocupação dos discípulos não era encher igrejas, era espalhar o evangelho na terra, ao ponto de ganhar vidas e já mandá-los a ganhar outras vidas. Hoje nós vivemos no momento da história em que nós construímos igrejas de 4 paredes, enchemos aquelas igrejas, e o nosso objetivo é apenas ampliar nossas paredes, para que caiba mais gente,
Então, o evangelho, ele gira em torno do nosso umbigo, em torno da nossa igreja, em torno da nossa denominação, e não do reino de Deus. Nós queremos pessoas dentro da nossa igreja, e não que elas saiam da nossa igreja para pregar o evangelho em outro lugar. Essa é a verdade nos dias de hoje. Agora, o que nós aprendemos com essa característica do falso culto, que é seguido pela maioria, quando Jesus disse que a porta larga, muitos entrarão por ela, ao ponto que a porta estreita, poucos a entrarão. Porque a porta larga não é apenas coisas do mundo, mas é uma igreja que prega o evangelho do mar de rosa. É a igreja que ensina que os seus problemas irão ser solucionados, resolvidos, quando você chegar lá. É a igreja que te chama ao falso culto, a cultuar os teus bens. Dê 1.000, que Deus vai te dar 100.000. Isso é mentira, rapaz. Isso é falso culto. Isso não é adoração a Deus. Isso é porta larga. Se você for para a igreja ouvir o evangelho verdadeiro, vai haver mudança no teu coração. Se você é um prostituto, você vai deixar de ser prostituto. Se você tem amante, você vai deixar de ter amante. Você vai confessar para sua esposa. Isso é o verdadeiro culto. Não é vir para a igreja para enriquecer. Isso é porta larga. Igreja que te promete riqueza é porta larga. Igreja que te promete cura na hora que você quer é porta larga. Porque Jesus não prometeu isso. Nenhum momento ele prometeu isso. Mas o que está escrito lá no Evangelho de 2 João, 1 João vai dizer que a promessa é esta. A promessa que ele nos fez é esta: a vida eterna. Vida eterna é a mudança de coração, a mudança de caráter, mudança de mente. Agora a igreja seguida pela maioria é a igreja que é igual essa igreja aí do mundo. A nossa diferença com os ímpios desapareceu. Essa é a igreja da porta larga. Já pensamos como os ímpios. Já andamos como os ímpios. Já vivemos como os ímpios. Nos divertimos como os ímpios. Sim, o ímpio compra e não paga. Os que estão dentro da igreja também fazem isso. Infelizmente, para envergonhar o evangelho de Cristo, compra e não paga. E para vergonha nossa, tem empresas que não abrem cadastro para a igreja evangélica, porque são caloteiras e não pagam. Isso é coisa de ímpio. Isso é falso culto. Isso é igreja de porta larga, de maioria. As pessoas estão lá fazendo campanha de oração porque estão endividadas. Mas se o pastor não ensinar que eles têm que pagar as contas primeiro, não adiantará. Só ensina que tem que dizimar. Tem que ensinar que tem que pagar as contas primeiro. Tem que pedir perdão para aquele que você está devendo. Tem que perdoar o próximo. Mesmo que ele causou um dano na sua vida, um prejuízo na sua vida, você tem que pedir perdão a ele. Se for do teu alcance, perdoe a dívida. Porque como que o Pai irá nos perdoar se nós não perdoamos a dívida do nosso próximo? Porta larga. Igreja seguida pela maioria. Igrejas que atraem as pessoas vendendo moeda, sal grosso, óleo de Israel, a torre, o cartão, o carnê da oração. Igrejas que não querem saber da salvação, querem saber encher vidas, colocar pessoas. Tô nem aí como que elas estão, como que elas saem da igreja. O objetivo é encher igrejas de pessoas. O objetivo é abarrotar templos e não salvação de almas.
precisamos urgentemente de lembrar essas verdades solenes. A maioria se perderá. Foi assim na época de Noé. A maioria morreu. Apenas Noé e sua família escapou. Foi assim com Sodoma. Morreu a maioria. Apenas Ló e suas filhas se salvaram. O povo de Deus foi dizimado e permaneceu o tronco, a semente santa. Salvou-se o renovo. E eu quero te perguntar, você é o renovo de Deus? Você é a raiz santa de Deus nessa cidade? Quando Cristo voltar a essa cidade, será se nós voltaremos com Ele? Ou nós estaremos como muitos, a maioria, seguindo esse falso culto? Não o culto verdadeiro. Não o culto de verdade em Deus. Será se nós somos semente santa? Não é diferente hoje, amados. Muitos são chamados, poucos, os escolhidos. Quando vemos grandes igrejas lotadas, podemos agradecer a Deus e dobrar a vigilância. Porque na época dos profetas menores, aconteceu isso. As igrejas estavam lotadas, o templo estava lotado, a peregrinação ao templo era de grandes números. Mas Deus disse, na maioria dos profetas menores, que o coração de Deus não estava no meio daquela adoração. Ele não estava recebendo aquela adoração. Por mais pessoas que estivessem ali nos templos, Deus não estava presente, porque o coração do povo estava corrupto. Eles estavam procurando interesses próprios e não a verdadeira adoração. Até quando nós iremos sair de casa pelo motivo de Jesus Cristo ser adorado? Não! Porque eu tenho algo a apresentar para as pessoas. Não! Porque eu tenho algo a ganhar. Não! Porque eu estou em busca de milagres. Mas porque Jesus, Ele está lá e eu quero cultuar, e eu quero derramar minha presença, e eu quero louvar, eu quero bendizer, independente de sentir alguma coisa, independente de ser alguma coisa ali no culto, como muitos querem ser os superastros, mas verdadeiramente buscar Deus de coração. Então o falso culto tem essa característica de ser seguido pela maioria. Quando os apóstolos pregavam o evangelho e a igreja crescia de todas as formas, Satanás não conseguiu parar o crescimento da igreja, porque era um crescimento em santidade. Não apenas em quantidade, mas em santidade. Quanto mais ele matava o povo de Deus, mais o povo de Deus queria ser santo. Então levanta-se Constantino, um governador romano, que unifica as religiões e diz agora todos têm que ser cristão. Quem não se tornar cristão vai ser perseguido. O declínio da igreja, de uma hora para outra, no amanhecer do dia, a igreja que era perseguida passou a perseguir. A igreja que era um punhado de pessoas passou a ser igreja a nível continental. Perdeu a santidade, perdeu os valores, perdeu a santidade em Deus. E nós estamos muito enganados, amados. Sim, demais, com tantas coisas que estão acontecendo no nosso meio. Segunda característica do falso culto é que ele tem um fogo estranho. O profeta Elias ordenou aos profetas de Baal: não metais fogo. O culto falso é um culto em que os falsos fogos são admitidos. Elias estabeleceu que o fogo deveria vir do céu. Deus não aceita fogo estranho no seu culto.
Os 2 filhos de Arão, eles morreram por causa disso. Trouxeram fogo estranho no culto do Senhor. Há muitas coisas estranhas hoje no culto de Deus. Sem conhecer a Escritura, temos admitido ao culto de Deus fogo de entusiasmo, fabricado por animadores, coisas espirituais do Paraguai, ações espirituais do Paraguai, movimentos falsos. Elias deixou bem claro, o fogo ele tem que vir do céu. E o fogo verdadeiro é que vem do céu, não é de animador não. Tem pastores que treinam como animar o povo, estuda psicologia para enganar o povo, para trazer sensações vazias, emocionalismos no culto, o cai-cai, o falso poder, animadores, acrescentam novidades no culto. Hoje é o dia de andar sobre o sal, porque o sal cura, tornando o culto em show, incrementando movimentos, danças, palmas, coreografias, inventando campanhas. Assim como Deus derrubou as muralhas de Jericó, Deus vai derrubar as muralhas que te cercam. Vem pra cá, vem pra cá. É hoje a grande campanha das muralhas de Jericó. Vem a um movimento, a um espetáculo. Nós vamos dar uma volta no bairro, onde é na nossa igreja 7 vezes, simbolizando que as muralhas vão cair. Para com isso. Para de movimento. Para de show, gente. Paulo vai dizer que a palavra tem poder contra toda mente cativa, contra todo baluarte que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra toda a fortaleza da mente. É a palavra de Deus. É o conhecimento da palavra. Não é esses movimentos místicos. Vem cá que eu vou te dar um banho de óleo ungido. Pega o óleo de Israel, que é mais sagrado. Toca o chofar. Olha, eu fiz uma réplica da Arca da Aliança. Deus está presente aqui. Para com isso. A Arca da Aliança é o nosso coração. Você transporta Deus para onde você vai. Ele te aceita do jeito que você é, no lugar que você está. Se o cabelo está cortado, se o cabelo está grande, se você usa maquiagem ou não, Ele te aceita porque o teu coração se quebranta, porque o seu coração se arrepende. Você deixa de mentir, você deixa de defraudar, você deixa de roubar, você paga as pessoas, você ama o próximo, você perdoa seus inimigos, você perdoa aquelas pessoas que te machucaram. Isso é culto. Isso é Deus dentro de nós. Então, às vezes, o falso culto é assim, cheio de movimento, e muitos falsos movimentos, falsos fogos. Ah, se eu vim para a igreja hoje, eu tenho que falar em língua estranha, porque se eu não falar em língua estranha, a polícia religiosa lá da igreja vai estar olhando para mim. Se eu não falar em língua, eles vão dizer que eu estou em pecado. E eu não posso mostrar que eu estou em pecado, porque eu sou líder, porque eu sou a pessoa responsável na igreja. Então você fala em línguas sem Deus tocar em você, sem o Espírito Santo te conduzir. Língua estranha, talvez até invocando demônios. Por quê? Por causa da vaidade da religião. O movimento começou, eu tenho que pular, eu tenho que cair. Porque se eu pular e eu cair, as pessoas que estão à minha volta vão entender que isso é poder de Deus. Ora, se é poder de Deus,
eu estou cheio de poder. Mas para os homens você pode enganar, mas Deus não engana. Não engana Deus. Quem disse que você engana Deus? Quando você chegar diante de Deus, muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizei em teu nome, falei em teu nome. Ele vai dizer: não te conheço. Você se fez de cheio do Espírito na igreja para agradar homens. Você não profetizou a verdade, você profetizou para agradar homens. Você não pregou o evangelho para mudança de vida, você pregou o evangelho para encher igrejas, para prometer aquilo que eu não prometi. Falou no meu nome quando eu não mandei falar. Saiu de casa para a igreja porque estava doente, não por minha presença, porque estava endividado e não pela minha presença. Até quando nós pregaremos o evangelho medíocre, um evangelho pobre e anêmico? Deus levanta homens e mulheres para encontrar esse falso culto. Agora, nós temos mais uma característica. Mais uma característica do falso culto. Além de ele ser seguido pela maioria, além de ele ter fogo estranho, ele é cheio de movimentos. Tem que ter movimentos. Para se fazer uma festa infantil, tem que ter bolo de chocolate, docinhos, pipoca e refrigerante. Tudo que criança gosta. Porque isso atrai as crianças e para elas é uma verdadeira festa. Às vezes, o aniversariante não é tão importante, mas a festa se torna mais importante do que o aniversariante. Quando você fala para o seu filho: olha, amanhã nós iremos no aniversário do coleguinha fulano. A criança fica eufórica, ela pula, ela se diverte, ela bate palma e ela diz: vai ter doce, vai ter pula-pula, vai ter música, vai ter pipoca. Em nenhum momento a criança diz: vou me encontrar com meu colega, eu vou dar um abraço nele, eu vou ficar do lado dele todo o tempo. Não. Ela vai para a festa por causa do doce. Já pensou se você for convidado para uma festa de aniversário e lá chegar, não ter bolo, não ter churrasco, não ter refrigerante, não ter comida, não ter nada? Apenas cada pessoa que foi convidado vai falar umas palavras de homenagem ao aniversariante, que isso é um aniversário, isso é homenagear o nascimento daquela pessoa verdadeiramente. Não. As pessoas vão porque tem aquilo que agrada a elas. Quando nós iremos fazer a festa de aniversário dos nossos filhos, que nós o planejamos, e nós o anunciamos e falamos: olha, nós iremos fazer sua festa, ele fica entusiasmado, não pelo fato que vai ser homenageado, mas pelo fato que vai ganhar presentes, que ali vai ter os seus colegas reunidos, brincando, comendo e se divertindo. Agora, amados, o culto, o nosso Deus, ele não é um aniversariante. O nosso culto não é uma festa de aniversário, que você tem que ir para lá porque tem o que você gosta. Jesus, ensinando o verdadeiro evangelho, ele diz: aquele que quer vir após mim, me seguir, tem que renunciar à sua vida, abrir mão do seu conforto, tomar sua cruz. Cruz era símbolo de morte. Está dizendo: você vai me seguir, então o único destino da sua vida é morte. Se você ganha dinheiro desonesto, você vai deixar de enricar, porque você vai deixar
com a desonestidade. Se você tem 2 mulheres e vai para a igreja, você vai deixar de ter 2, você vai ter só uma. O evangelho é espalhar, não acumular. Quando você vai para a igreja, você aprende que você tem que doar o que você tem e repartir com aqueles que não têm. E não ajuntar e colocar em poupança e guardar para muitos anos. Quando nós tivermos a mentalidade, que era a mentalidade do varão perfeito, de Jesus Cristo, acabar com esses movimentos na igreja. Nós temos que fazer a noite tal, a noite do cabelo duro, a noite da pipoca. Nós temos que fazer aqui as 7 chaves que abrem as 7 portas. Nós temos que fazer aqui a campanha do cavalinho de ouro, da vassoura de ouro. Nós temos que trazer um grupo de axé, um grupo de rock. Nós temos que fazer aqui na igreja um espetáculo, porque atrai jovens. Olha, a luz falsa, artificial, atrai insetos. E insetos, eles voam no apagar das luzes. A luz verdadeira, chamada Jesus o Cristo, ele atrai pessoas que estão nas trevas. E uma vez quando eles encontram a luz verdadeira, eles não querem mais sair daquela luz de Jesus. Agora, essas luzes artificiais que os homens inventam, doutrinas para amarrar homens, você não pode isso, você não pode aquilo. Ontem eu estava conversando com uma mulher, e ela me falou que tem uma amiga que era de uma igreja, e hoje ela não vai mais na igreja porque ela louvava, adorava na igreja. E pelo fato da escola não aceitar ela ir de saia, ela ia de calça para a escola. Ela foi rejeitada pela igreja, rejeitada pelo dirigente. E hoje ela não vai a igreja nenhuma, porque ela pensa que Deus é aquele que rejeita por uma roupa. Quantos de nós estamos mandando as pessoas para o inferno por causa de religião? Se você não estiver na igreja hoje, você não demonstra que você é espiritual. A pessoa deixa os filhos, deixa o esposo, deixa todo mundo. Está dentro da igreja todo dia, mas perde a sua família. Amados, até quando cocheareis de um lado para o outro? Até quando iremos viver nessa de adorar Baal e adorar a Deus? Sem convicção, sem definição. Até quando atrairemos fogo estranho que não vem dos céus? Porque o fogo que vem do céu, ele queima. E aquilo que queima se destrói. O fogo que vem do céu, ele queima teu egoísmo. Ele queima a tua falta de perdão. Ele queima as tuas mentiras. Ele queima a tua vaidade. E você sai purificado. Você sai um outro ser, transformado por Cristo. Agora o falso culto atrai fogo estranho. É o fogo da profecia falsa, que vai falar que você vai conseguir, que Deus não falou que você iria conseguir. Você acredita que vai conseguir realizar os seus objetivos e morre numa falta esperança e atribui a Deus a culpa de você não ser realizado, porque o profeta tal falou que iria. O fogo estranho. Eu tenho que dizimar R$1.000, porque o profeta pregou que se eu semear R$1.000, eu vou ter uma colheita abundante. Eu vou receber 10.000. Deus vai me dar 100.000. Para com isso, não é assim. Precisamos enfrentar os falsos cultos. E eu convoco você, líder, diácono. Quantas coisas erradas há dentro das nossas igrejas. Quantos homens estão sendo frustrados por causa de disciplinas. Vamos disciplinar, vamos expor a vida do irmão na igreja, para todos saberem que ele está com pecado. Qual a diferença desse irmão para os outros? É que esse irmão, o pecado dele foi exposto. E o dos outros estão encobertos.
Mas para Deus, tudo é caca, tudo é merda. Perdão pela expressão da palavra. A obra de justiça que nós fazemos e achamos que é justiça para Deus é como um absorvente usado, é isso. Está lá no livro de Isaías. Queremos ser maiores que os outros. Ah, porque eu canto bem, porque eu prego bem, porque minha igreja é maior. Para com isso, rapaz. Jesus está voltando. Precisamos olhar para Ele como autor e consumador da nossa fé. Fazer uma autoanálise da nossa vida, deixar essa polpa de religiosidade. Ah, eu fui no culto e o pastor não me convidou para sentar na frente. Ah, eu fui no culto e o pastor não me deu um espaço para louvar. Vai na cadeia pública. Louve lá. Eu fui esses dias lá, gente. Eles estão sedentos. Eles estão clamando. Eles pedem, volta mais, pastor, volta mais. Agora, só queremos cantar em igreja superlotada, porque dá audiência e dá ibope. Correr o risco de sofrer uma rebelião no momento em que você está louvando lá dentro da igreja, ninguém quer. Ninguém quer ir para o prostíbulo cantar para 2, 3 prostitutas. Agora, congresso, 5.000 pessoas, tá lá os superstar, tá lá os pregadores de multidão. Amados, queremos concluir dizendo, Deus está levantando uma geração nesses últimos dias, chamada geração de João Batistas, homens tementes a Deus, homens que enfrentam reis como heróis, homens que não estão importando se a sua cabeça vai ser oferecida como prêmio, importa é falar o evangelho verdadeiro. Deus conta com você, meu irmão, Deus conta com você, e é você que Ele vai usar. Que nós venhamos a ter uma busca verdadeira pelo nosso Deus.